Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre avaliação psicológica e neuropsicológica. Esta é uma área de atuação bastante antiga da psicologia, mas que ainda é muito pouco conhecida pelo público em geral. Pelo menos dentro do contexto clínico, que é o que eu quero apresentar aqui neste momento. Em outros contextos, a avaliação psicológica costuma inclusive receber outros nomes que eram utilizados antigamente e que hoje já não utilizamos muito mais. Por exemplo, o psicotécnico da carteira de motorista. Essa é uma avaliação psicológica, praticamente todas as pessoas já passaram por ela. A avaliação durante um recrutamento para uma profissão, para uma vaga de emprego, também é um tipo de avaliação psicológica, com objetivos bastante específicos dentro do seu contexto. Eu quero falar especialmente da avaliação psicológica e neuropsicológica feita para o contexto clínico, ou seja, para o trabalho do psicólogo que atua na área da saúde mental. Eu gosto de dar um exemplo que as pessoas podem entender um pouco mais, que é a avaliação que um médico faz. Quando a gente vai no médico, ele começa com uma história da nossa vida, ou pelo menos uma história do problema que nos levou até o médico, né? Que é o que chamamos de anamnese. O médico então coleta uma série de informações importantes de acordo com a queixa que a gente está apresentando. A queixa é o nosso problema de saúde. E a partir daí, ele solicita, se necessário, uma série de exames. Exames de sangue, exames para avaliar hormônios, tomografias, radiografias e uma série de outros exames que a gente faz de acordo com o problema de saúde que a gente apresenta. Após esses exames, a gente retorna ao médico, que vai juntar aquelas informações e verificar se a hipótese inicial, né, de diagnóstico que ele tinha se confirmou ou se surge uma outra possibilidade de diagnóstico. A partir dessas informações, o médico então estabelece se estamos ou doentes e qual doença nós apresentamos e também a gravidade dela. E a partir desse momento ele estabelece um tratamento que vai incluir medicação, algum procedimento específico, se necessário internação, enfim, tudo isso que a gente já conhece. Na psicologia ocorre da mesma forma. Em vários momentos, o trabalho do psicólogo requer um pouco mais de informação para ser feito. E aí surge a necessidade da avaliação psicológica e neuropsicológica. Por que eu falo psicológica e neuropsicológica? A avaliação psicológica, ela compreende o comportamento humano de uma forma geral, né? Nossos aspectos emocionais, comportamentais e também de relação. A avaliação neuropsicológica refere-se especificamente aos nossos processos cognitivos. Atenção, memória, raciocínio, percepção e outros mais que também interferem na nossa vida. Normalmente, no contexto clínico, essas duas avaliações elas se misturam um pouco porque nós temos que avaliar aspectos cognitivos, mas também emocionais, comportamentais e relacionais. Então, uma pessoa chega ao nosso consultório e, em alguns casos, vai requerer que ela faça uma avaliação um pouco mais ampla. Normalmente, esses casos incluem dificuldade em aprender algo específico ou dificuldade em aprender de uma forma geral, uma suspeita de algum quadro psicopatológico ou de algum transtorno, como, por exemplo, o autismo, né, o transtorno do espectro autista, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou o transtorno de desafiador opositor, que é um transtorno típico de crianças da fase infantil, ou mesmo perdas cognitivas, como nas demências, entre elas o Alzheimer, no qual a gente começa a perder nossa capacidade de memória, nossa capacidade de atenção. Então, requer-se a avaliação neuropsicológica e psicológica justamente para a gente conseguir estabelecer esse diagnóstico. Normalmente, casos mais complexos exigem essa avaliação para que o psicólogo possa estabelecer o diagnóstico e, a partir daí, estabelecer o tratamento. Assim como acontece com os médicos, a maioria dos casos são de fácil diagnóstico. Então, no caso dos médicos, a maioria das situações ele resolve e estabelece qual doença estaria nos incomodando
a partir de uma conversa simples ou de exame simples. No caso do trabalho em psicologia, isso também acontece com a maioria dos casos, mas em alguns casos, normalmente mais complexos, a gente precisa dessa avaliação, que ocorre também com base na coleta de uma série de informações, no nosso caso com testes específicos. Mas vou deixar para explicar como a avaliação psicológica e neuropsicológica acontece num próximo vídeo. Até mais, um grande abraço para vocês. Se gostaram, curtam aí, indiquem para alguém que vocês acham que possa interessar e deixem comentários, dúvidas, que a gente responde em breve. Um abraço a todos, até mais.